Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Todo mundo já usou a ponteira atenuadora do osciloscópio? Isso mesmo. É quando você troca de 1 para 10 vezes. Nesse caso, a tensão a ser medida vai ser atenuada de 10 vezes. A tensão na entrada do osciloscópio vai ser 1/10 da tensão medida. Assim, você consegue medir tensões mais altas. Mas quando você faz isso, tem que ter cuidado com a compensação em frequência. Isso mesmo. Aquele parafusinho no topo da ponteira e que ninguém dá bola. Pois nesse tutorial eu vou mostrar como ele funciona e como ele pode bagunçar a sua medição. Vamos lá? Veja na figura uma ponteira de prova de um osciloscópio com atenuação de 10 vezes. Não tem segredo algum, ela é simplesmente um divisor de tensão. Por exemplo, se o seu osciloscópio tem uma impedância de entrada de 10 megohm, então a ponteira irá colocar uma resistência de 9 megohm em série com a resistência de 1 megohm e pronto. A tensão de entrada vai ser atenuada de 10 vezes. Se você for medir 220 volts AC, o osciloscópio vai enxergar só 22 volts AC. Claro que você terá que mudar a escala na configuração do osciloscópio, coisa que a gente só lembra de fazer depois de fazer 1000 medidas e achar que pifou tudo. Então, daquele estalo, esqueci de trocar a escala. A questão toda é que a ponteira é um pouco mais do que um simples conjunto de resistências, e ela vai ser usada para medir tensões em frequências bem mais altas do que os 60 Hz da rede. É aí que entra a questão das capacitâncias distribuídas na sua ponteira. Para começar, o osciloscópio já tem uma capacitância interna que gira ali ao redor de 20 pF para a maioria dos osciloscópios, um valor bem baixinho. Esse capacitor vai ficar em paralelo com a resistência do divisor da ponteira quando ela passar para 10 vezes. Mas esse é um capacitor do circuito do osciloscópio, então o fabricante, que sabe o que está fazendo, já planejou todo o circuito da medição para compensar esse capacitor. Mas a ponta de prova também tem uma capacitância distribuída. Claro, ela é feita com 2 condutores, e se tem condutores, tem capacitância. O valor do capacitor nesse tipo de ponteira fica entre 10 e 15 pF. E agora veja o circuito final, com a ponteira e as capacitâncias, as resistências e tudo mais. Que circuitinho lindo! Observe que a capacitância da ponteira está em paralelo com a capacitância interna do osciloscópio. E como todo mundo está careca de saber, capacitores em paralelo se somam. A capacitância total desse conjunto aumenta, vai para 30 pF. Esse é um circuito RC. Você lembra onde esse tipo de circuito é muito usado? Isso mesmo, em filtros. Nesse caso, um filtro passa abaixo. As frequências mais altas serão desviadas pelo capacitor em paralelo com a entrada. Mas eu vou mostrar de uma forma um pouco diferente esse efeito, analisando a resposta no tempo a uma onda quadrada, e ao sinal padrão que todo osciloscópio deixa à disposição do usuário para testar e calibrar a ponteira. Um sinal de 1 kHz, 1 volt de amplitude. Vou mostrar a forma de onda que aparece sobre o capacitor. Isso não parece complicado? É simplesmente a tensão de carga e descarga de um capacitor, aquela onda exponencial que a gente está acostumado a ver na teoria. A pergunta é, qual o tempo de carga do capacitor em paralelo, o CP? A equação do tempo de carga é conhecida, 5τ, 5 vezes a constante de tempo do circuito RC, que é simplesmente o produto do valor da capacitância pelo valor da resistência. Tudo bem conhecido nesse circuito? Bem, quase. Qual o valor da resistência série? Para determinar a resistência séria, eu vou usar o equivalente de Thevenin do circuito à esquerda do capacitor em paralelo com a entrada. Sim, esse é daqueles casos que o equivalente de Thevenin facilita o cálculo. No equivalente de Thevenin, o circuito à esquerda se transforma numa fonte de tensão mais uma resistência em série. A fonte de tensão é chamada de tensão de Thevenin e a resistência séria é chamada de resistência de Thevenin. Lembra como fazer? Primeiro a gente calcula a tensão de Thevenin, que é a tensão na saída do circuito sem carga alguma. É só tirar o capacitor em paralelo e medir a tensão na resistência de 1 megohm. Fica fácil saber a tensão, não é mesmo? É 1/10 da tensão máxima de entrada. Se está entrando uma onda quadrada de 1 volt, então vai sair uma onda quadrada, mas com 0,1 volt de amplitude. Simples assim, é uma ponteira redutora. Ela está cumprindo com o seu papel. Agora vamos determinar a resistência do equivalente de Thevenin. A regra é clara, é só colocar um curto na fonte de tensão e determinar a resistência equivalente olhando pelos terminais de entrada do equivalente de Thevenin. Esse circuito da figura, o que parece? Aparece simplesmente duas resistências em paralelo, 9 megohm e 1 megohm. Aí é só calcular. Isso dá 0,9 megohm. Pronto, agora temos o nosso circuito RC, o circuito equivalente da ponta de prova do osciloscópio, com redução de 10 vezes, medindo uma onda quadrada de amplitude igual a 1 volt na frequência de 1 kHz. Vamos calcular a constante de tempo. A constante de tempo é igual a 0,9 megohm vezes 30 pf, isso dá 27 microsegundos. Microsegundos parece um tempo bem curtinho, vai carregar rápido. Isso é bom, não é mesmo?
Mas para o tempo de carga, vou chamar de TC, a coisa muda. O tempo de carga não é igual à constante de tempo. O tempo de carga é igual a 5 vezes a constante de tempo. Equaçãozinha que todo técnico deve saber. Calculando, chegamos ao valor de 135 microsegundos. Aumentou, mas ainda parece rápido. Se deu microsegundos, é rápido. Se o tempo é curto ou não, depende do sinal que estamos medindo. No caso do teste a 1 kHz, o tempo da onda quadrada é mostrado na figura. O período de fase é o inverso da frequência. Outra equaçãozinha que todo técnico tem que saber. Substituindo os valores e calculando, chegamos ao período de 1 milissegundo ou 1000 microsegundos. Mas um ciclo completo da onda quadrada é dividido em 2 semiciclos, metade ligado e metade desligado. Então o tempo de carga é de 500 microsegundos. Claro que o tempo de descarga é o mesmo. Agora vamos colocar o tempo de carga do capacitor em paralelo. É essa tensão que vai aparecer na telinha do osciloscópio. Veja, a tensão do capacitor demora 135 microsegundos para chegar a 0,1 volt. Veja, gastou quase um quinto do tempo total só para carregar o capacitor. O resultado é que o osciloscópio vai mostrar na telinha um sinal distorcido. Você já deve ter ouvido falar muito nisso, mas será que já tinha visto dessa forma? A cada ciclo o capacitor fica carregando e descarregando, mas demora um pouco para carregar. Isso indica que a ponteira atenuadora está interferindo na medição. O que fazer? Todo mundo já sabe, é só ajustar o parafusinho na ponteira de prova, que é nada mais, nada menos do que um capacitor trimmer bem pequeno, colocar em paralelo com a resistência série. O trimmer é um capacitor variável. Esse é um circuito mágico. A resistência série com o capacitor trimmer em paralelo formam uma impedância série de entrada. Então vou chamar de impedância série ZS. O capacitor interno do osciloscópio e a resistência em paralelo com a entrada formam uma impedância em paralelo. Vou chamar de ZP. Agora é possível determinar a tensão de saída em função dessas impedâncias. E não tem segredo algum. É um simples divisor de tensão. A tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, que multiplica a impedância em paralelo, dividido pela soma das impedâncias. Claro que essa não é uma operação simples, já que envolve reatâncias, números complexos e tudo mais. Mas tem uma condição que já é bem conhecida na eletrônica. Os valores das resistências série, multiplicado pelo valor do capacitor série, for igual ao valor da resistência paralelo, multiplicado pelo valor do capacitor paralelo, a mágica acontece. As partes complexas se cancelam. E sem partes complexas, tudo se passa como se os capacitores não existissem. Veja como fica o circuito. Os capacitores se pirulitaram. Só ficaram as resistências. E se tem só resistências, não tem mais tempo de carga e descarga. Só atenuação purinha. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. Por isso você tem que ajustar a sua ponteira, porque vai depender de fatores que o fabricante não controla. A sua missão é ajustar para que a onda quadrada saia quadradinha. Isso é, ajustar para que o valor do capacitor de compensação feche com aquela equação vista há pouco. Veja o que diz o manual da Minipa para ajustar a ponteira do osciloscópio MO 2025-2060. O objetivo é simples, deixar a onda quadrada bem quadradinha. Se girar e aparecer o tempo de carga, então a ponteira está subcompensada. Se girar demais e aparecer aqueles picos, a ponteira está sobrecompensada. A carga e descarga tem que ficar retinha. Veja que a ponteira tem que ter um capacitor de compensação, que é a função do capacitor interno do osciloscópio. Então, o melhor é usar a ponteira do fabricante do osciloscópio, que conhece bem a capacitância interna e projeta sua ponteira para um máximo range de ajuste, sem precisar ficar girando para cá e para lá. Aquele parafusinho, que agora você já sabe, é um capacitor variável, um trimmer. Você viu nesse tutorial como funciona a ponta de prova com compensação do osciloscópio. Bom proveito e não esqueça de ajustar a sua, girando o trimmer, não o parafusinho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!